Pastor Valdinei também louvando ao Senhor nosso Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Bom estarmos aqui na presença do Senhor nosso Deus. Pastor Valdinei lá de Gonzaga. Temos vários obreiros que têm o dom da cantoria. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Pastor Gilson me pegou de surpresa ali. Se fosse ontem, eu não cantava. Graças a Deus que me deram para mim fazer a leitura. Eu estava numa tosse muito grande, mas graças a Deus hoje tomei alguma coisa e estou melhor. Mas vamos cantar. Pega aí um sol maior, vai. Sol maior, vai. Cadê o Gilson? 422 da nossa harpa. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida celeste não podem a glória ofuscar do reino celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará o lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeados de grande esplendor. Pagar não é necessário, a casa que lá hei de ter é meu eternal vestuário. No céu nunca vai se romper, jamais. Aflito no meu santo lar, ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará o lugar, com os crentes. Aleluias. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, da glória que lá hei de ter. Ah, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeados de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar os velhos. Aleluia. Oh glória. Aleluia. No céu para sempre brilhar, irei eu pra linda cidade. Você vai?
Oh glória! Com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Tenho um das glórias, aleluia. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeados de grande esplendor. Amém, irmãos? Esse céu, ele é maravilhoso. Que Deus abençoe, pastor Gilson. Desculpa pela voz. Obrigado, pastor Valdinei. Quero convidar o pastor Rondinelli para a leitura da palavra. Ele é o pastor regional lá de Lavrinha. Logo em seguida, o pastor Marcos dos Santos, de São Sebastião de Braúna, estará orando. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o 11. Amém? Os irmãos só me acompanham. Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que, ainda quando gentios, fostes levados aos ídolos mundos, assim como fostes conduzidos. Por isso eu vos quero fazer entender que nenhum homem falando pelo Espírito de Deus chama Jesus de amaldiçoado, e que nenhum homem pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Santo Espírito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum, porque a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, e a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro a fé, pelo mesmo Espírito. A outros os dons de cura, pelo mesmo Espírito. A outro a operação de milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos espíritos. A outro diversos tipos de línguas, a outro a interpretação das línguas. Mas todos estes e ao mesmo Espírito trabalham estas coisas, repetindo a cada homem separadamente como ele deseja. Amém? Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade em nome de Jesus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar? Querido Deus maravilhoso e eterno Pai, mais uma vez na Tua presença estamos, ó Deus querido, para Te louvar, bendizer e ser grato a Ti pela oportunidade de estar participando desse trabalho tão importante. Deus eterno, continua conosco no nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Marcos, muito obrigado. Meus irmãos, paz do Senhor. Tudo bem com os irmãos? Somos gratos a Deus. Estamos aqui desde sexta-feira, a nossa 17ª Escola Bíblica Anual. Estamos hoje, nosso último dia, agraciados aí por Deus, através dos professores e esses temas maravilhosos que nós temos recebido aí da parte de Deus. Nós vamos aproveitar já no início agora, que é o nosso último dia, para evitar no final
a gente lidar com os gráficos. Então hoje eu vou usar o gráfico no início e também quero já de antemão fazer os meus agradecimentos aqui ao pastor Júnior Calais, que tem dado todo o apoio para o nosso Departamento de Educação, ao Ministério, que tem confiado a nós esse trabalho de coordenação. E também eu quero agradecer ao irmão Geraldo. Depois, pastor Gilson, eu gostaria que o irmão Geraldo da Segurança, num certo momento, nós vamos orar por esses irmãos. O irmão Geraldo, ele que está cuidando, coordenando a segurança lá fora. E uma das coisas que a gente tem que ser gratos a Deus por essas pessoas, porque enquanto nós estamos aqui, tem um grupo de irmãos que não estão participando aqui conosco. Eles estão efetivamente lá fora, cuidando dos nossos carros, da segurança das pessoas que estão chegando. Então, daqui a pouco gostaria que ele viesse aqui, representando todos os demais, para que nós possamos orar por eles, e só Deus que pode recompensar esse brilhante trabalho. Também a recepção das irmãs, que a irmã Eliane, né? Que a Eliane com I no final, né? A Eliane, que também ela correu atrás aí das pessoas. Depois nós vamos juntos, tá, Eliane? Nós juntos vamos orar daqui a pouco por vocês, agradecendo a Deus pelo trabalho que vocês têm feito aqui pela nossa escola bíblica. Também quero louvar a Deus pelo departamento, todos os irmãos, nossos colegas, todos eles aqui que fazem parte do Departamento de Educação, que têm trabalhado efetivamente. E agora quem menos trabalha sou eu. Só fico só escutando, apontando. Antes eu corria atrás de muita coisa, hoje não estou correndo mais não, pastor Gilson. Irmão Geraldo, depois nós vamos estar orando eu vou fazer isso daqui a pouquinho já então, tá? Você é a irmã Eliane, para a gente ganhar tempo nesse sentido. E também, é claro que há muitos irmãos que têm cooperado, ajudado, que às vezes nem sei o nome deles aqui de Coronel Fabriciano, mas têm participado, têm atuado, muitas coisas que acontecem aqui, depende da ajuda de muitas pessoas, e esses irmãos estão efetivamente cooperando. Vamos lá aos gráficos. Gostaria que pedir aos nossos diretores, se puder ficar de frente para ver o gráfico. Depois nós vamos mandar para o nosso pastor presidente, para a diretoria. Eu faço isso todo ano. O relatório financeiro a gente manda, juntamente com o gráfico, que apresenta aqui a participação. Pastor Gilson, você que montou o gráfico, por favor, você mesmo vai... Eu vou preferir que você mesmo fale sobre ele. Pastor Gilson. A hora que eu mudei o programa, ele embolou. Você quer colocar aí bastante? Não, eu trouxe um. Meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Louvamos a Deus pelos nossos resultados. Nós sabíamos que toda escola nós temos esse desafio de inscrições, plataforma. Eu fiz um gráfico para mostrar os nossos resultados. Quando eu migrei o programa ali de edição para o Excel, para o Office oficial, aí deu algumas alterações, mas vai dar para entender. Nós tivemos um total de participantes esse ano, 482 até ontem, mais 83 crianças, totalizando aí 565 participantes de nossa 17ª escola bíblica. Dentre esses, nós temos 153 mulheres, 27% são mulheres, homens 329 homens e 83 crianças. Inscritos por função dentro da igreja. Este gráfico nós pedimos aos irmãos, quando for fazer o seu preenchimento, ter toda a atenção em fazer, que isso é interessante para nós, para a gente saber qual o nível das pessoas, dos irmãos que estão aderindo à escola. Isso é interessante para nós. Nós tivemos a maior participação aqui de outros. Isso é interessante, são aquelas pessoas
que não são obreiros e nem auxiliares na igreja, mas interessaram em participar da nossa escola. Isso é muito importante. Em segundo lugar, nós temos aqui a classe de professores. Parabéns aos professores de escola bíblica dominical, 86 inscritos. Na frente aí de nossos pastores locais, pastores regionais 51, ó, certinho, né? Todos alinhadinhos, 51. Pastores regionais são 52, né? Tem um faltante aí, que provavelmente tem a justificativa ao nosso pastor presidente. Nós temos superintendentes 37, dirigente do círculo de oração, nós temos, embolou um pouquinho ali, nós temos 13, parece. Esposa de pastores, 34 esposas de pastores, líderes de jovens, 28, músicos, 5 músicos. Temos também um gráfico comparativo por regional. Nós separamos blocos regionais de Coronel Fabriciano, regionais das cidades que compõem o nosso campo e regionais de Ipatinga. Os parabéns vai aí para a igreja anfitriã, pastor Raimundo Gilson está aqui, 105 inscritos. Parabéns também ao Santa Cruz e o Caladinho de Cima, 45 e 44 inscritos. Que Deus abençoe a todos, e as demais regiões também recebam aí os parabéns por ter enviado nossos queridos participantes. Regionais de Ipatinga, quem alcançou o maior número aqui foi o pastor, cadê o pastor Júlio César Nogueira, 17, pastor Júlio César. Isso, nós temos outros mais aqui. Esse gráfico é interessante para a gente fazer uma própria análise da nossa região. Regionais das cidades que compõem o nosso campo, nós temos aí Açucena. Açucena, se não me engano, no ano passado teve também uma participação expressiva. Açucena, Cachoeira Escura e Joanésia. Joanésia daí, Ronan, Deus abençoe. Aqui eu fecho, irmãos. Eu teria uma outra informação para passar sobre as inscrições, que nós temos uma grande parcela dessas inscrições, elas ainda estão sendo feitas via portaria, ou seja, a nossa plataforma que foi disponibilizada, trabalhada para facilitar relatórios, para facilitar aquisição de certificado. Quem está fazendo curso superior precisam de material complementar. Estes certificados são úteis para você anexar em seu material complementar, ok? Inclusive nós temos relatório desde a 16ª, desde a 14ª escola bíblica. Você pode solicitar ao pastor Ronan, a minha pessoa, que disponibilizamos essas horas de curso para você anexar aí em sua graduação. O departamento agradece a todos, nas pessoas do pastor Wallace, nosso coordenador, pastor Júlio César Nogueira, nosso diretor, e ao nosso presidente, muito obrigado. Pastor Wallace, é com o senhor. Todos merecem uma salva de palmas. Vamos lá? Isso. Deus abençoe pela participação. Eu quero, da nossa parte, nós temos aqui, só queria saber se o pastor irmão Geraldo da Segurança já está aqui, a Eliane, pastor Eliseu, eu gostaria que você viesse aqui, porque nós vamos orar por eles. Se o irmão Geraldo não estiver aí, a gente faz isso depois. Eliane, por favor, já são 7h40, cadê a Eliane? Eliane está lá, o senhor vai passar aquelas letras, tá? Beleza. Vamos não, vamos não. Sobre o departamento ali de cima, das crianças, a irmã veio falar comigo, eu acho que é lá do Santa Cruz, né? A filha dela vai dar uma palavra de 10 anos, ela tem 10 anos, ela se preparou muito, entendeu? Para ali, eu acho que ela vai dar uma menina para falar lá. Estou vendo assim, você como coordenador, depois você faz para mim. Deixa eu vou para agora. Ok, irmãos, o pastor Eliseu ficou responsável para cuidar dos temas e tudo que envolve com a nossa EBA Kids. Então, no encerramento, o pastor Eliseu, ele vai trazer uma palavra a respeito. Eliane, faça favor. Vamos colocar em pé, irmãos.
O irmão Geraldo não chegou. Tem alguém da segurança aqui que poderia representar todos os seguranças? Não tem? O pastor Gilson, por favor, o senhor é o pastor deles, então o senhor vai representar o irmão Geraldo e todos os seguranças de trás, pode ser? Amém? Eu quero convidar o pastor Júnior Calais para fazer essa oração. Vamos orar por esses irmãos que servem com carinho. Eles nem sempre estão aqui dentro, mas estão atuando, né, lá fora, secretaria, segurança, os irmãos, enfim, que todos atuam aqui. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu compreendo que o galardão de quem está aqui dentro e quem está lá fora é o mesmo, porque nós estamos trabalhando para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você que está tendo a oportunidade de estar aqui dentro, aproveita. Deus está falando conosco. Quero agradecer, irmã Eliane, toda a equipe da recepção. Quero agradecer evangelista irmão Geraldo, na pessoa do pastor Gilson, e toda a equipe da segurança. Deus os abençoe no nome de Jesus. Senhor, graças te damos, Pai, por esta grande oportunidade de aprendermos da tua palavra. Quero suplicar a ti, Senhor, que fale conosco, abençoe nossas vidas, Pai, abençoe os teus filhos que estão ali na segurança, cobre-os com teu sangue, dê-lhes graça, Senhor, dê a eles saúde, também aos irmãos e irmãs da recepção, da secretaria, recompensa-os por tudo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, não só hoje, mas para sempre. É com alegria que nós recebemos mais uma vez pastor Altair Germano, e ontem foi uma bênção, e com certeza não será diferente nesta noite. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. Podem tomar assento, por favor. Mais uma vez, nossa gratidão ao pastor Júnior Carlais, ao pastor Wallace Alves, pela confiança de nos ceder essa tribuna para cooperar nessa escola bíblica. Gostaria de rapidamente tirar uma dúvida. O pastor Júnior Calais me falou sobre o que apresentamos ontem aqui. Nós não vamos reapresentar o projeto Pentecostalismo com Inteligência, que é um recurso de consulta doutrinária teológica que funciona totalmente via WhatsApp. Praticamente você faz a assinatura pagando R$ 9,90 por mês durante um ano, e na hora que você paga já chega uma mensagem lá no WhatsApp dando bem-vindo à plataforma, etc. E ali você começa a conversar no WhatsApp quando estivesse conversando comigo. Então pensa assim, eu vou conversar aqui com o pastor Altair e tentar tirar algumas dúvidas doutrinárias e teológicas, e você puxa uma conversa normal. Pode me ajudar sobre a doutrina da salvação? Você vai ter resposta. Se a resposta ficou faltando alguma coisa, você gostaria mais informação, aí você vai ser mais específico, mas dentro da doutrina da salvação, sobre isso, aí você vai conversando comigo. O bom ali é que eu tenho todo o tempo do mundo para você, via o recurso tecnológico que é utilizado, que é a inteligência artificial, que pega a minha produção teológica e a partir dela responde para você. Então é muito simples. Qualquer dúvida, o meu representante de vendas é o Facundes, ele faz a demonstração para você. Bom, graças a Deus, ontem eu falei que a minha bagagem tinha ficado pelo meio do caminho, e ela já chegou hoje à tarde, e com a bagagem chegou uma caixa com alguns livros
que eu trouxe para disponibilizar para os irmãos. Vou fazer uma rápida apresentação do primeiro, e sobre o segundo, o tema, nós estaremos anexando o tema, e os irmãos vão já saber como. O primeiro livro que eu gostaria de apresentar é esse aqui. Ambos foram publicados pelas edições Bernard Johnson, que é editora da ETAD, e tem por título A Volta de Jesus, uma análise doutrinária, teológica e histórica. É uma obra com 406 páginas que trata exclusivamente sobre o tema Volta de Jesus nessas abordagens. Do Novo Testamento até os dias de hoje, do Novo Testamento até o pentecostalismo, é como se desenvolveu a doutrina da volta de Jesus. Como a volta de Jesus foi crida no período patrístico, logo após os apóstolos. Como a volta de Jesus foi crida na Idade Média com o advento do catolicismo romano. Como a volta de Jesus foi crida na Reforma Protestante por João Calvino, por Lutero e outros. Como a volta de Jesus foi crida depois da Reforma Protestante. Como nós, pentecostais assembleanos, cremos na volta de Jesus. Então, são 406 páginas discorrendo sobre esses assuntos, por apenas R$60. Só tem uns 8 exemplares desse. Falei 8 à disposição dos irmãos. Se alguém não já comprou, se já comprou, tem menos. E o segundo livro, a análise narrativa como método hermenêutico. Vou falar sobre o tema, então eu não vou fazer a apresentação, porque a apresentação vai ser uma introdução ao assunto de hoje, a partir desse tema, análise narrativa como método hermenêutico, que já deu para perceber, fala sobre a interpretação da Bíblia. Eu disse que não vou me deter mesmo, mas eu costumo mexer com a curiosidade das pessoas com esse livro, começando pelo Novo Testamento com uma parábola, a parábola das 10 virgens, onde a gente costuma, eu não estou dizendo que é certo nem errado, isso aí vocês vão descobrir comprando o livro, e não vai dar para todo mundo. Então, com quem comprar você terá dúvida. A gente costuma ouvir e aprender que as virgens, as 10 virgens, as 5 loucas representam na volta de Jesus os crentes que vão ficar no arrebatamento, as 5 prudentes representam uma parte da igreja, não 50% exatamente, que subirá, né, com Jesus. Só que tem um problema hermenêutico aí, é que as virgens não são noivas, são acompanhantes. E em todo o Novo Testamento a figura da igreja é representada por noiva, pela noiva, e a noiva nem aparece na parábola. Então vocês têm 2 coisas a descobrir: onde é que estava a noiva e como desatar esse nó. Aí depois o pastor Júnior Calais ajuda. Enfim, é uma questão hermenêutica interessante, e a gente discorre sobre essas e outras dificuldades no Novo Testamento, e o restante é história, etc. Enfim, eu vou tentar administrar bem o meu tempo aqui, me detendo no máximo, não quero passar de 15 minutos no que eu vou falar agora, 15, 20 minutos no máximo. Eu enviei lá de uma das minhas conexões para o pastor Wallace um esboço que tem por título As Narrativas Bíblicas e a Doutrina Pentecostal Clássica, e ele comunicou comigo que compartilhou no grupo aí dos inscritos e outros grupos, etc. Ok? Então, qualquer dúvida, o que eu vou falar aqui, o esboço está nos grupos, e o tema está aqui nessa obra. Esse aqui custa R$40. Eu digo sempre apenas porque o tamanho e a importância da obra, eu acredito que agrega muito valor. Vamos lá. É uma aula, e aula você não tem que ter pressa para falar. A aula, como qualquer comunicação da palavra de Deus, você precisa fazer com que as pessoas compreendam o que você quer falar, compreendam o que você comunica. O que são narrativas? O que são narrativas? Narrativas são histórias contadas, tanto no contexto bíblico como no contexto secular.
o conceito de narrativa é o mesmo. Muitos de nós não eram crentes, e lá na infância da gente, as histórias do Walt Disney foram ouvidas e contadas para a gente. Bela Adormecida, Branca de Neve, tudo. Narrativas são histórias contadas. Narrativas estão em desenhos animados, narrativas estão em filmes, narrativas estão em novelas. Porque uma das principais características das narrativas é que, na história contada, os diálogos entre os personagens são descritos. Toda narrativa tem uma estrutura, tem um começo, tem um meio e tem um fim. Geralmente o meio de uma narrativa é o momento de tensão que envolve a história, para depois ter todo um processo de desenrolar até encerrar a narrativa, que pode ter um final feliz ou não. Há narrativas, há histórias que têm um final feliz e há outras que não. Mas em relação à Bíblia, o que eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos: narrativas são histórias contadas, e é um gênero literário. A Bíblia é composta por diversos gêneros literários. É claro que, para entender o conceito de gênero literário, se requer um conhecimento mínimo sobre as ciências que estudam a literatura, etc, etc, etc. Mas não precisa ser doutor, nem mestre, para entender esse conceito básico. Narrativas são histórias contadas. O que é interessante e que muitos desconhecem é que 60% da Bíblia é composto de narrativas. 60% da Bíblia é composto de histórias contadas, tanto no Antigo como no Novo. O que isso é interessante? Porque isso é interessante. Que outros gêneros literários nós encontramos na Bíblia? Nós encontramos a profecia. A profecia é um gênero literário. Literatura apocalíptica é outro gênero literário. Atenção, eu não falei apocalipse, eu falei literatura apocalíptica, que tem no Apocalipse e tem no Antigo Testamento e tem nos Evangelhos. Ezequiel, Isaías, Daniel tem literatura apocalíptica, porque fala dos eventos futuros. Em Mateus, no sermão no templo, tem literatura apocalíptica. Então não tem literatura apocalíptica ou gênero apocalíptico apenas no Apocalipse. Tem muitos lugares da Bíblia, assim como a narrativa. Então é uma forma diferente de dividir a Bíblia, quando você divide a Bíblia por gênero literário. Vamos lá. Quem até então está entendendo pode dizer amém? Muito bem. Nós vamos ver no que isso interessa muito a nós pentecostais. Nós sabemos do valor doutrinário e teológico das epístolas, das cartas de Paulo e das chamadas epístolas ou cartas gerais, Tiago, Pedro, aos Hebreus, as epístolas de João, etc. Ok. Qual é a doutrina diferenciada ou que nos qualifica como pentecostais clássicos, como vimos ontem? A doutrina distintiva de nós pentecostais é que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração e que é evidenciada, provada inicialmente pelo falar em outras línguas. Essa é a doutrina distintiva. Associada a ela está o fato de que nós cremos na contemporaneidade dos dons espirituais. Fora isso, praticamente, nós caminhamos juntos na ortodoxia cristã
com as demais tradições, divergindo aqui e ali de algumas questões como doutrina da salvação, doutrina das últimas coisas, etc. Mas enfim, vamos voltar aqui para o nosso distintivo, a nossa marca, e já estou antecipando um assunto que está no material. A nossa marca identitária maior é a doutrina do batismo no Espírito Santo, nesses moldes que eu acabei de falar. Muito bem. Qual epístola ou quais das epístolas trata do tema batismo no Espírito Santo, que fundamenta a nossa doutrina? Qual epístola ou quais epístolas falam do batismo no Espírito Santo nesses moldes que eu acabei de falar? Sabe quantas? Nenhuma. Antes de você me abrir em Coríntios não fala de batismo no Espírito Santo. Coríntios fala de dons espirituais. Já pensou nisso? Então, onde fundamenta-se a nossa crença doutrinária e teológica no batismo no Espírito Santo como uma experiência distinta da regeneração e evidenciada inicialmente pelo falar em línguas? Onde se sustenta a nossa teologia e essa doutrina que defendemos? Se sustenta em Atos dos Apóstolos. Mas aí vem um teólogo que não crê no batismo no Espírito Santo que nós cremos, e pior, nem crê também que é para hoje, e diz para mim e para você o seguinte: o fundamento bíblico que vocês utilizam para dar sustentação à doutrina do batismo no Espírito Santo é fraco e inadequado, porque a base doutrinária toda está nas epístolas. Como é que vocês vão fundamentar uma doutrina num livro histórico? Atos não é livro doutrinário e muito menos teológico. Atos é livro histórico. E como vocês fundamentam uma doutrina num livro histórico? Como? Mas nós temos a experiência. Mas não, experiência, não. Experiência por si só tem que ter fundamentação e sólida. Aí o cessacionista vai dizer o que eu já adiantei: me mostre nas epístolas um fundamento sólido da doutrina do batismo no Espírito Santo. Você não vai achar. E aí, como ficamos? A ciência linguística associada à ciência da literatura, fora do contexto evangélico e pentecostal, há muitos anos vem estudando um fato. E que fato é este? Quando um historiador escreve, narra uma história, é possível identificar se ele, ao narrar uma história, tem a intenção de, com a história, fundamentar uma filosofia, fundamentar uma ideologia ou fundamentar uma teologia. E como eu sei que ele teve a intenção de, enquanto contava a história, transmitir elementos ideológicos, filosóficos ou teológicos, passar o que ele entendia como verdades nessa área? Aí vem a técnica da hermenêutica narrativa, que identifica essas intenções, mostrando que é possível que muitos historiadores, ao contarem ou narrarem histórias, na realidade estavam também ensinando ou passando verdades teológicas, etc. E nosso amado médico Lucas se enquadra nesse perfil. Hoje já chegou no Brasil livros
que tratam desse assunto e que afirmam o seguinte: Lucas não foi apenas historiador, Lucas foi historiador e teólogo. Porque é possível, aplicando técnicas da análise narrativa, identificar as intenções de Lucas. E uma das maneiras de identificar é quando um autor ou escritor de uma história chama muitas vezes a atenção na história que ele conta para um determinado tema ou assunto. E Lucas faz pelo menos 4 vezes isso com o batismo no Espírito Santo. Ele faz em Atos 2, ele faz em Atos 8, ele faz em Atos 10 e faz em Atos 19. Então, só para tranquilizar quem ficou um pouco nervoso, hoje esse argumento de outrora que dizia vocês não têm um sólido fundamento bíblico para dar sustentação à doutrina do batismo no Espírito Santo, porque ela está fundamentada num livro histórico que já caiu. Então, o que nós pentecostais temos hoje a nosso favor? Nós temos 2 coisas que sempre tivemos, a principal delas, a Bíblia, em sua totalidade. Segundo, a nossa experiência. E agora a academia. Então, nós temos fundamentação bíblica sólida e a experiência para dar sustentação à verdade bíblica da doutrina do batismo do Espírito Santo. Então, a análise narrativa trata sobre essas questões. Há um capítulo inteiro falando sobre como é possível fundamentar doutrina e extrair teologia de um texto narrativo. Como método hermenêutico, a análise narrativa com a cooperação do Espírito. Queridos, toda interpretação bíblica não vai à frente sem a ajuda do Espírito Santo. É Ele quem inspira, ou que inspirou os autores bíblicos. E é Ele quem ilumina o nosso entendimento para nos fazer entender aquilo que Ele mesmo inspirou. Tentar interpretar a Bíblia sem a cooperação do Espírito é um trabalho meramente racionalista e acadêmico, desprovido de espiritualidade. Antes de qualquer ação no sentido de nos debruçar sobre o texto sagrado para buscar entendê-lo, é preciso orar e pedir a ajuda do Espírito Santo. Mas sabe, o Espírito Santo, ele vem em nossa ajuda, mas a ajuda do Espírito Santo não exclui um outro elemento fundamental no processo de interpretação da Bíblia, que são os métodos de interpretação. O mais conhecido em nosso meio é o método histórico-gramatical, que compreende a importância do contexto histórico, temporal, político, econômico, espiritual, linguístico, da época em que o texto bíblico foi escrito, para, entendendo aquele contexto, poder, entendendo aquele contexto, decifrar a intenção do autor, o significado do texto para os ouvintes originais ou leitores originais, entender isso hoje e aplicar para a nossa vida hoje. Então, a cooperação do Espírito não descarta os métodos, nem os métodos descartam a cooperação do Espírito. As 2 coisas caminham juntas. A análise narrativa é um desses métodos e desconhecido de muitos, que vai ampliar a nossa possibilidade de compreensão dos textos narrativos, principalmente. O que eu poderia dizer mais? O principal objetivo da Bíblia, de toda a Bíblia, sabe qual é? O principal objetivo de toda a Bíblia: promover a glória de Deus. Escute-me, por favor. A Bíblia nos apresenta grandes personagens. Inclusive, em Hebreus 11 tem uma galeria que nós chamamos de Galeria dos Heróis da Fé. Aí consta o nome de Abraão, de Moisés, de Raabe.
Até Raabe entrou na galeria. Uma heroína da fé. Mas escute, e eu vou tentar falar isso da forma mais simples e objetiva possível. A Bíblia não é sobre Abraão, a Bíblia não é sobre Isaac, não é sobre Jacó, não é sobre Noé, não é sobre José, não é sobre Davi, não é sobre Isaías, não é sobre Jeremias. A Bíblia é sobre Deus agindo na vida desses homens e mulheres. Não é sobre Ruth. O livro de Ruth não é sobre Ruth. O livro de Esther não é sobre Esther. É sobre Deus agindo na história e na vida de Ruth e de Esther. É possível extrair lições espirituais e morais da vida dos personagens bíblicos? Sim, claro. Mas o principal objetivo de ser da Bíblia é disseminar os feitos, os atos de Deus e promover a glória dele. Precisamos cuidar disso, para não sermos tentados e cairmos no equívoco de começarmos a dar mais atenção aos heróis da fé do que ao Deus desses heróis. Como é uma aula, eu vou fazer aqui uma coisa muito rápida. Não como é uma aula, porque é uma aula onde eu tenho que falar mais algumas coisas. Um dos maiores exemplos de integridade moral foi José. Não tem problema algum de pastores e líderes e dirigentes de congregação e lições bíblicas tratarem da vida dos personagens da Bíblia, livros. Não. Desde que no final de todas as lições que possamos extrair da vida desses personagens, desde que no final Deus seja exaltado e glorificado e louvado. Os próprios heróis da fé entenderam isso, ou aqueles que registraram esses feitos. Se nós abrirmos o livro de Gênesis no capítulo 39, esse capítulo de Gênesis já foi, e continuará sendo muito usado para falar sobre como vencer as tentações. Ou principalmente esse tema, não vou mexer com outro, como vencer as tentações. Aí você pega, abre em Gênesis 39 e vai falar de todo o processo da tentação que José sofreu e que venceu, mas que passou por toda aquela dificuldade. Mas olha, Gênesis 39 não é sobre José, é sobre o Deus de José. E tem uns detalhes na narrativa que a análise narrativa faz a gente enxergar, com a cooperação do Espírito. Preste atenção, em Gênesis 39, nos versículos que eu vou citar, em algumas partes dele. Gênesis 39, 3. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor... Vou voltar para aquele bizu de ontem, pastor, tinha quase esquecido. Do apoio aqui. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Verso 5. E aconteceu que desde que eu pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E a gente vai. Verso 21. O Senhor, porém, estava com José. Verso 23. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então Gênesis 39 não é sobre José, é sobre o Deus de José.
Porque José, sem esse Deus que fazia ele prosperar, que estava com ele, estava quebrado, não seria nada. Entende as pistas? Entende para quem o texto quer chamar a atenção? Não é para o José vencedor das tentações, que tem seus, pela graça de Deus, dá para seguir o exemplo, mas quando a gente vence uma tentação, como José, por que a gente vence a tentação? Tenta vencer uma tentação sem a ajuda dele. Estão entendendo aqui? Todas as narrativas de José, Abraão, Noé, Davi, qualquer personagem da Bíblia que você pegar a história, todo o sucesso, toda a prosperidade, tudo que ele venceu, que superou, que conquistou, tem um segredo: era Deus na vida deles. Então, o propósito central de toda a Bíblia, inclusive das narrativas, promover a glória de Deus. Por fim, onde eu queria chegar no tempo, num dos capítulos desse livro, eu não venho aqui à região há cerca de 10 anos, eu acho. Eu falei ontem. E o pastor Alice teve a coragem de me convidar da primeira vez para falar de um tema aqui que eu só falei até então em 2 ou 3 lugares. E estou voltando a falar. Crítica textual do Novo Testamento. E tem um capítulo aqui, é o capítulo 5, que trata desse assunto. Eu não vou expô-lo, eu só vou mexer com o juízo de vocês. Um pouquinho. Só um pouquinho. Eu nem falei em off com o pastor Wallace, e já tenho trabalhado isso nas minhas redes sociais, principalmente no Facebook e num blog que eu tenho, que é fácil encontrar porque tem o meu nome. Em 2019, uma pergunta antes de eu continuar aqui. Olhe a versão da sua Bíblia, por favor, e veja se eu queria saber se alguém aqui tem a versão, a Nova Almeida atualizada. NA, Nova Almeida atualizada. Eu não sei se alguém vai ter aqui. A corrigida, a maioria. Se não tiver na mão, alguém, por favor, busque no celular. Se tiver em mãos aí, se a sua Bíblia tem aqui, Nova Almeida atualizada, você tem, menina? É isso? Você é muito tímida ou não? Não, então vem aqui, por favor. Vai ser minha assistente da aula. Deixa eu dar uma olhadinha na tua versão. Perfeito. Em 2019, em Belém do Pará, numa Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da CGADB, foi aprovado em plenário que, além da Bíblia versão Almeida Revista e Corrigida, uma outra versão recomendada pela CGADB estaria autorizada a circular em nosso meio, ou recomendada, a versão NAA. Então hoje nós temos, com aval de recomendação da Convenção Geral, 2 versões que a CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, estão fazendo uso. É possível hoje você ir numa livraria e comprar a Nova Almeida atualizada com harpa, com o selo da CPAD. Por quê? Porque a Convenção Geral já deu aval em 2019. Só que nós, obreiros e professores, atentamos mais. Alguns nem tanto. Mas, de forma geral, um crente pentecostal assembleano chega numa loja e diz assim: eu queria uma Bíblia com harpa. O vendedor vai e diz: está aqui a Bíblia com harpa. Acha bonitinho, tal, a capa, eu quero. Nem olha para a versão.
Então já está circulando desde o ano passado a Almeida Revista e Corrigida com a harpa e a Nova Almeida atualizada com a harpa. Só que essas duas versões, principalmente no Novo Testamento, ela tem umas diferenças. E como nós somos líderes, obreiros, a maioria aqui, vai começar a chegar gente com dúvida. Nesse capítulo do livro aqui, eu introduzo o assunto. E eu estou aprofundando no Facebook e no meu blog. E pretendo lançar um livro o ano que vem sobre o assunto. Diferenças textuais da Almeida Revista Corrigida e da Nova Almeida Atualizada. Eu vou citar 2 casos de muitos outros. Vocês ouviram falar muitos outros? Eu vou citar 2 casos de muitos outros. Para tranquilizar, nenhum desses, nem dos outros que eu poderia citar, mexe com as verdades centrais da nossa fé. São questões periféricas. Você não precisa perder o sono por causa disso, nem supor que a Bíblia é infalível, que a Bíblia não é infalível, não é inspirada, não é inerrante. Essas diferenças são provocadas por questões que envolvem a compilação, o fazer cópias do texto bíblico na antiguidade, mas elas estão presentes, e eu evitei muito tempo tratar isso de forma aberta, mas quer dizer, eu já vinha tratando mais pouco, agora eu estou falando em toda a escola bíblica que me permitem, porque nós temos a responsabilidade e o dever de, como obreiros, não precisamos ser doutor nessas questões, mas entender por que elas existem. Então vamos, 2 casos. Você vai revezar comigo aqui o microfone, tá bem? Pode se aproximar mais. Como se diz em italiano, avvicinati da me. Grazie mille. Primeiro texto, Evangelho de Marcos, capítulo 9. Se alguém está com o NA aberta no celular, vai acompanhando. E 5 minutos eu paro. Essa é a última coisa a falar de narrativas e sã doutrina. E vamos voltar de onde paramos ontem. Marcos capítulo 9. Eu farei a leitura 9 verso 29. Eu vou fazer a leitura aqui primeiro na Almeida Revista e Corrigida. Como é teu nome? Letícia. Marcos 9 versículo 29. Almeida Revista e Corrigida. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Pode repetir? E Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Aleluia, aleluia. Agora dá para a gente dialogar. Ô Letícia, e o jejum? Tem, não? Então, a terceira vez, só para ver se de repente você não pulou. Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Para onde foi o jejum? Hein, professor? Professora, eu vim para a escola dominical hoje e no meio da semana eu li um negócio que fiquei encucado. Todo tempo eu tinha uma versão da Bíblia que falava oração e jejum. Aí eu comprei um agora, só tem oração. Professor, me ajude? Cadê o jejum? Por que não tem jejum na minha? Foi um erro gráfico? Mateus 20:16. Tomara que eu esteja certo aqui na citação. Ah, Jesus. Mateus 20:16. 20:16, ok?
Diz assim: assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Continua. Só isso? Tá, para falar mais alto, que maldade. Lembra de novo, pô. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Só que a minha não para aí, a minha continua. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Para onde foi a metade do versículo dali? Aí, da última vez que eu falei sobre isso, alguém perguntou: mas pastor, me diga uma coisa, e aí? Eu já não gostava de jejum, e com esse negócio de só orar, eu vou comprar essa Bíblia. Porque escuta só, o jejum é um ensino bíblico. A Bíblia aqui não está ensinando que não precisa jejuar. Segundo a NAA, não precisa jejuar para aquele caso de libertação. Atenção. Mas a corrigida Almeida diz que precisa de oração e jejum. E aí você faz o quê? Você confia só na oração? Ou na oração o jejum, sendo que os dois textos são textos autorizados e recomendados? Eu tenho um conselho prático: na dúvida, ora e jejum. É melhor sobrar que faltar. Mas Deus abençoe. Pois não, pastor, eu ia passar a noite aqui citando versículos. Muito obrigado. Pastor, por favor, eu vou explicar aqui, viu? Não vou deixar ninguém desesperado, não. Por favor. O pastor Calais. Pastor, é a mesma questão da atualizada e da corrigida, Romanos capítulo 8, versículo 1. Porque é a mesma questão da relação da Almeida Revista e Corrigida com a atualizada. Porque a nova Almeida atualizada é a atualização mais recente da atualizada. Então aquela versão atualizada já ficou ultrapassada, porque foi substituída pela nova Almeida atualizada. É o mesmo caso. Vocês já pensaram por que o nome da versão é Revista e Corrigida? Por um motivo óbvio: porque o texto foi revisto e corrigido. Mas a questão é: corrigiram o quê? A ortografia? Somente a adequação para a gramática atual? Não. Você compra o livro que fica sabendo. Vai no chat lá que... Então, é só para descontrair, queridos. É a nossa ferramenta de trabalho. E se nunca você se deparou com essa realidade, chegou a hora. Vocês acabam de sair, alguns, da era da inocência para a era da consciência. E quando a gente sai da inocência para a consciência, há uma grande responsabilidade. Já havia, mas agora tem, porque o assunto chegou ao seu conhecimento. Na hora de optar por uma das duas versões, quando elas divergem, você vai fazer opção por qual? E por quê? Então isso tem uns desdobramentos. Eu vou parar por aqui. São muitos casos, mas em nada mexe com inerrância, inspiração e infalibilidade das Escrituras. Em nada. Não, quantas quiser, meu Deus. Aqui. E já volto para a continuidade de onde paramos ontem.
talvez eu nem saiba fazer a pergunta, mas em relação a algumas versões que trazem riscos ainda maiores, como a LGBT, algumas versões que trouxeram, como que endossaram a ideia LGBT. No Brasil, alguma coisa que caminhou nessa direção está mais nas notas de rodapé, nos estudos embaixo, tentando interpretar o texto que está em cima. Para desconstruir a ideia de que o texto bíblico não condena essas coisas, tem que arrancar os textos da Bíblia que condenam isso. Então, ou distorcê-los de forma muito irresponsável ou sem temor, como fizeram com a versão da tradução do Novo Mundo, que aqueles que não acreditam na Trindade distorceram e modificaram toda, ou praticamente todos os textos que falavam da Trindade, etc, etc. Então, hoje há esse risco de manipulação de uma tradução para adequar a algumas ideias. Mas, queridos, assim, fiquem em paz com essa questão. Nada que uma introdução ao estudo, a leitura sobre o assunto não vai deixar isso muito mais claro e deixar você muito mais tranquilo. Se não fosse, pode ter certeza, eu não estaria tranquilo, mas eu estou muito tranquilo com isso, já lido com isso há muito tempo e fiquem em paz em relação a essas questões. Agora, pastor, esses 2 livros são seus, são presentes que, deixa eu já lhe passar. Não, que é isso? Amém. Muito obrigado. Deus abençoe, pastor. Vamos registrar aqui. Já deu para aquecer o cérebro? Deu para dar um aquecimentozinho? Já podemos continuar? Quem estava dormindo deu para cansado, deu para dar uma despertada assim? Eu vou dar nesses 30 minutos uma atenção. E, por favor, esses 2 textos que eu citei, esses 2, a explicação da razão de ser das diferenças desses 2, de uma forma mais detalhada, eu já escrevi sobre isso, está no meu Facebook, Altair Germano, e procura lá no Facebook, ou num blog que eu tenho chamado altairgermano.com. Esses 2 textos eu já trabalhei eles e vou, quando chegar em casa, trabalhar outros, e orem, porque eu quero transformar isso num livro esclarecedor dessas questões, que sirva de um manual para ajudar, numa linguagem acessível, os irmãos, a lidar com essas questões. Além da função que nós vimos ontem, pedagógica ou edificadora, nós pontuamos na página 18 e 19 mais 2 funções da doutrina. Uma delas é a função diretiva ou reguladora do culto, e a outra nós qualificamos de função identitária ou demarcadora. Quando nós falamos que a doutrina tem uma função reguladora do culto, é que nós aprendemos através do Novo Testamento alguns princípios e fundamentos que devem nortear o culto. O apóstolo Paulo escreveu um capítulo inteiro só sobre questões que envolvem o culto.
E que capítulo e livro é esse? Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Todo o capítulo 14, Paulo trata sobre a manifestação dos dons no culto, porque o contexto do capítulo 14 é o culto cristão. E eu chamaria a atenção aqui para um versículo chave no capítulo 14 de 1 Coríntios, que trata sobre elementos fundamentais e princípios que devemos atentar quando nos reunimos para um culto ao Senhor. Tem outros, queria chamar a atenção só para esse versículo. 1 Coríntios 14, 26. Diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Nesse versículo, Paulo nos informa e nos orienta sobre os elementos que faziam parte do culto cristão naquela época. O que era realidade na igreja em Corinto era realidade em outras igrejas. Só que em Corinto houve um problema sobre a administração dos dons no culto. E Paulo escreve para orientar os irmãos sobre a administração dos dons espirituais no culto. Então, Corinto 14 vai falar de culto, mas nesse verso 26, o que Paulo nos deixa e descreve é que havia alguns elementos presentes no culto da igreja naquela época, do qual nos aproximamos pelo fato de sermos pentecostais. O que é que Paulo diz? O que é que Paulo descreve como elementos presentes no culto? Ele diz: quando vocês se reúnem ou se juntam, obviamente aqui para fins de culto, ele diz: cada um de vós, entre vocês há aqueles que têm salmo. Salmo diz respeito ao elemento musical no culto. Primeira coisa que Paulo diz: quando vocês se reúnem, tem música, tem cântico. Segunda coisa que Paulo diz: quando vocês se reúnem, tem doutrina. A palavra de Deus é comunicada via pregação ou ensino. Então, num culto, quando vocês se reúnem, tem música, tem salmos, tem pregação ou ensino, tem doutrina. Se parássemos aqui, nós teríamos um culto tradicional. Porque todo culto tradicional tem salmo e tem doutrina. Mas Paulo não parou. Então ele avançou para um culto pentecostal. Ele diz: quando vocês se reúnem, tem salmo, tem doutrina, mas tem mais coisa. Tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo. Cantem, preguem, ensinem, e que os dons se manifestem. Faça-se tudo para a edificação.
Eu vou fazer a pergunta e aí a gente pensa, só pensa um pouco e eu avanço para o próximo ponto. Queridos, quando vocês se reúnem, como pentecostais que são, tem salmo, tem doutrina, tem dons, continua tendo. Sabe o que acontece em muitos lugares? Há igrejas pentecostais só nominais. Porque o próprio culto deixou de ser pentecostal. Em muitas igrejas pentecostais só sobrou o salmo e a doutrina. Se acabaram as revelações, se acabaram as línguas com interpretação, se acabou profecia, e a gente continua, e essas igrejas continuam afirmando: nós somos uma igreja pentecostal. Uma igreja pentecostal sem culto pentecostal e sem crentes pentecostais. Porque o que nos torna pentecostais? Só o que a gente crê ou o que a gente vive? Anos atrás eu vi uma entrevista, assisti uma entrevista e perguntaram para uma atriz famosa: você agora é evangélica? Ela disse assim: eu sou evangélica não praticante. E aí, esses dias eu tenho pensado, se alguns de nós fôssemos abordados e alguém perguntasse assim: você é pentecostal? Hã? Se esses eram os fundamentos da igreja apostólica, se foram os fundamentos de um culto nos primórdios do pentecostalismo e inclusive no Brasil, por que os dons sumiram dos nossos cultos? Como é? Bom, dever de casa, atividade extra classe. Descubra, faça uma pesquisa da razão de ser dos dons terem sumido de alguns dos nossos cultos, de algumas das nossas igrejas e da vida de alguns de nós. Porque para os dons desaparecerem do culto, primeiro eles desapareceram da vida de quem vai para o culto. E quem é que vai para o culto? Tem alguém aqui que vai para o culto? Tem não? Você vai para o culto? Cadê os dons que Deus te deu? Está fazendo o que com eles? Está em ordem? Amém. Não está? Pastor Galás, eu vou falar um negócio assim com muito temor e tremor. Com muito. Claro, Paulo regulamenta, orienta. Não é que a gente vai ficar, como diz o bom nordestino, se amostrando no culto, com dons, com língua. Não. Mas devemos dar em nossa vida espaço, lugar para que o Espírito nos use como queira. Lembrando que Paulo recomenda que línguas assim, quando individualmente faladas no culto, se não tiver interpretação, fale consigo mesmo, com Deus, tal. É diferente daquela manifestação também das línguas em louvor e adoração a Deus como resposta do mover do Espírito. Esse é outra questão, outro assunto, mas escute bem, por favor.
Em algumas igrejas tem crente desconfiado se o líder dele é de fato batizado ou não com o Espírito Santo. É claro que se o Espírito, aí eu entraria numa outra questão, há dons diferentes, pastor, há dons diferentes. Não é que o pastor vai estar falando língua ou presbítero o tempo todo para dizer que provar que é... Não. Nós falamos que o falar em línguas é a evidência inicial, mas há outras. A pergunta é, nós obreiros e líderes, quando os membros da igreja, quando aquelas ovelhas que o Senhor nos confiou, olha para a gente, ela vê evidência de dons espirituais operando em nossa vida? Ou a igreja já viu e hoje não vê mais? É para se pensar. Tem uma frase que popularzona assim. O indivíduo sai chateado do culto e diz assim: o culto hoje foi meio frio. E você estava como? Eu vou dizer uma coisa para vocês que 40 anos de fé quase me ensinaram. E pastor, e os demais, os mais antigos, me corrijam, por favor. Toda. Um crente quente num culto incendeia o culto todo. E se o povo tiver muito frio e gelado, se você sair com ele lá na porta e falar que o culto foi frio, eu já vou para a função apologética nos próximos 15 minutos. Essas coisas é só para a gente pensar, até a próxima escola bíblica ficar pensando. Mas lembra o que Paulo falou para Timóteo, que nós destacamos ontem? Medita essas coisas e ocupa-te. E se alguém faz uma pergunta do tipo, eu não vou colocar em forma de pergunta, eu não sei em que dimensão está o dom que Deus te concedeu, se está atuante, operante ou não. Se não estiver, ele pode ser reativado. É só cair em oração e dizer: Senhor, eu estou com vergonha porque eu negligenciei o dom que tu me deste, mas eu quero ele operando novamente na minha vida, por favor, eu tenho interesse nisso. O Senhor vai reativar e vai dar na medida do nosso desejo de ter de volta. Nós oscilamos em níveis assim, né? Tem dia que a gente acorda bem animado, tem dia que a gente acorda meio desanimado, tem dia que nós acordamos bem acesos espiritualmente, tem dia que a gente acorda meio apagadão assim. Mas esses dias que eu acordo meio assim, eu digo: Jesus, pelo amor, Jesus, em nome do Pai, me ajuda. Eu preciso ir adiante.
Função apologética ou defensora da fé. Ontem, numa conversa rápida com o vosso pastor, ele falou uma coisa muito verdadeira. Existem pessoas e igrejas e reuniões e cultos de ensino onde nós estamos gastando tempo demais para apontar para os erros alheios e pouco para falar das nossas verdades. Batendo ali, batendo lá, batendo em fulano e beltrano naquela doutrina. Já percebeu que a Bíblia não fala de ataque na fé, a Bíblia fala de defesa da fé. Deus não nos levantou para ficar atacando de graça quem quer que seja. Mas há uma orientação bíblica de defendermos a nossa fé. Então, por vezes, há pessoas muito preocupadas em atacar o modo de crer dos outros e despreocupados de fundamentar melhor, de ampliar, de aprofundar melhor o que cremos. Não é que aqui e ali vai ser necessário falar daquele modo diferente de crer, sim, mas numa postura de defesa do que nós cremos. Na medida em que nos aprofundamos e nos alargamos no conhecimento daquilo que cremos, fica mais fácil identificar o erro. E quando o equívoco vier, a gente defende. Escudo da fé, palavra do Espírito, a gente defende. Há muitas orientações bíblicas sobre a necessidade de defender a fé. Há muitas orientações bíblicas sobre a necessidade de atentar para os desvios doutrinários. No capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, meu Deus, Paulo fez um alerta aos anciãos ou presbíteros da igreja de Éfeso. 20 e 29, Paulo escreveu e disse: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Verso 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Não é após Jesus, é após eles. Mas perceba o que Paulo disse. Primeiro ele diz que entrarão, ou seja, virão de fora. Depois ele diz, e que dentre vós mesmos se levantarão. Então a heresia, o equívoco doutrinário, tanto faz vir de alguém que se introduz em nosso meio, ou de alguém que já se encontra e acaba se desviando ou sendo influenciado por alguém de fora, alguém que ouviu, algo que assistiu. Então o erro pode vir de fora ou se levantar de quem já está dentro. Pode ser promovido por alguém que se levanta porque já está dentro. E Paulo viu isso acontecer nos seus dias. Dois grandes erros inicialmente doutrinários assolaram a igreja: o gnosticismo, que é difícil de conceituar, tinha várias ramificações, mas basicamente entre elas havia um certo grupo que disseminava a ideia de que tinha um conhecimento superior, misterioso, e que só eles que estavam num patamar mais elevado é que tinham acesso a isso, e começaram em nome disso a ensinar heresias. E o outro grupo que deu muito trabalho foram os legalistas, o legalismo, né? O gnosticismo com esse ar de superioridade espiritual, e o legalismo querendo impor regras do judaísmo para a fé cristã. Paulo lidou, não apenas Paulo combateu, João também combateu nas suas epístolas, João principalmente combateu nas suas epístolas, Paulo, sobre o gnosticismo. E Paulo escreve aos Gálatas uma epístola inteira para combater o legalismo.
legalismo dos crentes chamados judaizantes, que ensinavam que para ser salvo tinha que cumprir também circuncisão, seguir a lei de Moisés à risca, tanto a moral como a cerimonial, etc, etc. Paulo combateu o tempo todo, e Paulo deixou para nós algumas recomendações de como lidar e de atentar. As duas cartas, atenção, as três cartas que nós chamamos de pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, elas foram escritas em primeiro lugar para combater esses hereges e essas heresias. 1 Timóteo capítulo 1 verso 3 começa assim, 1 e 3 diz assim, 1 Timóteo 1 e 3: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, porque estavam ensinando. Então Paulo diz: eu deixei você aí com essa missão, para advertir esses, e tem vários outros textos que estão na apostila, estão no livreto aí que vocês têm em mãos, sobre esse propósito de Paulo ao escrever Timóteo. Para Tito, Paulo escreve a partir do verso 9, e 10, verso 10: porque há muitos, verso 9, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente da circuncisão. Aí vem, Paulo escreve a Tito com o mesmo propósito. Essas duas igrejas, a de Creta e a de Éfeso, estavam sob ataque de homens que tentavam desviar a igreja da sã doutrina. Apocalipse vai tratar desse tema, como por exemplo a questão da Jezabel, que era tolerada, da doutrina do Balaão, dos Nicolaitas, que eram disseminados nas igrejas da Ásia. Então há recomendações e orientações bíblicas para tratar com isso. Todos os que enveredam pelo caminho do erro, da heresia, eles precisam ser advertidos em primeiro lugar. E se eles persistirem, eles devem ser devidamente disciplinados. Quando Paulo escreve a Tito, olha, quando Jesus mandou João escrever a carta em que cita Jezabel, o Senhor diz: olha, você tolerou, eu não vou tolerar não, eu vou pô-la de cama, a ela e todos os seus seguidores. Depois de todas as possibilidades esgotadas, porque é difícil fazer um herege, alguém que se desvia da sã doutrina, voltar ao centro da doutrina sadia. Não é coisa fácil não. Mas Paulo diz a Tito o seguinte: e 10 de Tito: ao homem herege, isso aqui não é só homem em sexo masculino não, homem no sentido geral do termo. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação ou correção, Paulo diz: evita-o. Alguns eruditos concordam que aqui pode ser utilizada a tradução exclua-o, porque dentro da igreja de Jesus, uma vez revelado, herege não pode ter vez, nem voz, nem lugar. Você quer colocar uma igreja, um rebanho a perder, deixa o herege à vontade. Os que se desviam devem ser advertidos, chamados, corrigidos. Se permanecerem,
devem ser convidados a se retirar. Nem todo herege é declarado. Tem herege dissimulado. Tem herege que finge que não é. Paulo escreve a Timóteo, escreve a Tito, falando tantas as coisas acerca da sã doutrina, e entre elas está a responsabilidade da defesa dessa doutrina, que deve produzir a unidade e a edificação que falamos ontem. Todos nós aqui, líderes, pregadores, ensinadores, pastores, presbíteros, professores, e que ocupam função de responsabilidade na igreja, que lidam com o ensino, devem carregar sobre si essa responsabilidade aqui, não apenas de disseminar, de promover, de difundir a sã doutrina, mas também de defendê-la, contando com isso, com a graça de Deus. Há uma cadeia que não devemos quebrá-la. Jesus fala muitas vezes que o que ele ensinava e falava, ele falava do que ouvia do Pai, do que recebia do Pai. São muitos textos que tratam sobre isso. E há uma cadeia espiritual. O Pai comunica para o Filho. O Espírito recebe do Filho, comunica para a igreja os dons. Os apóstolos receberam a responsabilidade de cuidar da doutrina, e quando eles já estavam passando, eles delegaram a outros. Aí Paulo delega e responsabiliza Tito por dar continuidade, e diz a Tito: olha, você também vai passar, então confia a outros. Ensinar a sã doutrina, difundir a sã doutrina, promover a sã doutrina, defender a sã doutrina, é uma responsabilidade que recai sobre nós nesse tempo, nesses dias que recebemos essa herança, esse bom depósito que deve ser cuidado, que deve ser guardado. São tantas coisas, são tantas verdades que poderíamos aqui estar ampliando, mas fica aqui essas palavras, essas lembranças de coisas que vocês já sabem. Paulo escreveu e disse: eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas. Mas é possível escrever e falar das mesmas coisas de forma mais apropriada e mais aprofundada. São as mesmas coisas, vista de outras perspectivas, vista com um alargamento. Que Deus nos ajude, queridos. O desejo do meu coração é que o que ouvimos aqui, desde que iniciou, vocês estão ouvindo, que cada um, ao final dessa escola bíblica, possa voltar ao cotidiano da vida na igreja, seguindo o conselho de Paulo a Timóteo: medita essas coisas e ocupa-te nelas. Eu fico com essa palavra e concluo chamando a atenção para um detalhe. Em 2 Timóteo 3:14, recomendando Timóteo, Paulo escreve: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido. Então Paulo foi o professor de Timóteo e disse para Timóteo: Timóteo, permanece. Há uma triste realidade hoje assolando o Brasil e o mundo, e que dói na alma da gente. É quando a gente vê aqui e ali pessoas que já foram referenciais como mestres e ensinadores caindo na heresia e levando com ele alguns outros.
Nós nunca deveríamos nos alegrar quando alguém cai por qualquer razão, inclusive na heresia. E já há alguns no Brasil que infelizmente, e no mundo, porque nenhum de nós está livre. Por isso eu falei em algum momento aqui, diante de qualquer tipo de tentação, inclusive do desvio da fé, precisamos contar com a ajuda de Deus. Lutar sozinho contra isso não vai nos dar vitória, não nos fará bem-sucedidos. Qualquer tipo de tentação, você não consegue vencer a tentação sozinho. Humilhe-se ao extremo na presença de Deus, se quiser vencer a tentação. Rasteje na presença dele. Cave o buraco mais fundo e se enterre para orar e se humilhar. Mas sem a ajuda dele, nós estamos vulneráveis e tentações de qualquer ordem, inclusive de heresias e desvios, sem a ajuda dele nós não temos como vencer. Deus em Cristo continue vos ajudando e abençoando e orando. Continue orando por mim. Eu sou muito carente das vossas orações e eu estou com dificuldade de saber como é que eu vou terminar. Então eu vou terminar como Lucas terminou Atos. E como é que Lucas terminou Atos? Ele não terminou. Amém. Amém. É assim conosco, né, irmãos? Amém. Estamos fazendo história, não é assim? Estamos fazendo história. Bem, irmãos, nós queremos agora certificar algumas pessoas, na verdade simbolicamente, para efeito de fotografia. E eu busquei umas pessoas aí aleatoriamente, só para fazer umas fotos. E nós vamos mencionar o nome dessas pessoas para vir aqui à frente. Mas antes eu quero também lembrar aqui do nosso irmão Danil, que nos ajudou grandemente aqui na mídia. Também lembrar do nosso irmão, um sonoplasta também, que todos esses dias vieram e colaborou para que a gente pudesse ter o som ampliado. Os músicos que também cooperaram conosco. Enfim, a gente tem que mencionar alguns, a gente esquece de muitos outros, mas eu quero fazer outra menção aqui, de agradecer aos pastores regionais, os dirigentes das congregações, porque mais ou menos há 30 dias atrás nós tínhamos 74 inscritos. Você tem ideia? Você está organizando um evento, eu acho que não tem 30 dias não. Fizemos uma reunião aqui com os pastores regionais aqui da região, Fabriciano e os dirigentes. Nós tínhamos 74. O que aconteceu? Eles empenharam, trabalharam. Então foi de uns 30 dias para cá que nós chegamos a esse volume de irmãos que estão aí. Amém, irmãos? Então quero agradecer aos pastores, aos dirigentes de congregações, os irmãos que incentivaram os outros lá na congregação para que pudessem então estar aqui e termos esses irmãos. Antes de passar o pastor Júnior Calais, eu quero então pedir aos irmãos que nós não encerramos ainda, são ainda 21 horas. Nós vamos aqui convidar os irmãos para vir à frente, para ser feitas as fotografias, para constar nas nossas páginas históricas. Amém, irmãos? Quero pedir ao pastor Júnior, pastor Altair, pastor Gilson, quero pedir também que o pastor Júlio César, por gentileza. Nós vamos certificar alguns irmãos aqui. Quero convidá-los a vir aqui à frente. Eu acho que melhor aqui, né, o fotógrafo? Vir aqui, embaixo é melhor, um por um, e depois uma foto geral. Muito bem. Então eu quero começar pela Claudilene. Coloquei uma pedra em cima já agora. A Claudilene Silva Rocha, por gentileza, quem estará apresentando, entregando o pastor Gilson, por gentileza, pastor Gilson. Esse papel aqui, irmãos, é um papel A4, é só mesmo para questão de fotografia, porque o certificado está lá na plataforma. Os certificados acabaram de ser liberados na plataforma, acabei de ser informado agora. Então, a partir desse momento, você poderá baixar a plataforma e
você poderá imprimir o seu certificado e quiser deixá-lo lá, fica a seu critério. Amém, irmãos? Então os certificados já estão lá na plataforma para que você possa acessá-lo a qualquer momento. Daniel de Paula Siqueira, pastor Altair, por gentileza, ao Daniel de Paula Siqueira. É um obreiro, parece que... está ali. A próxima pessoa é Edissônia Fagundes, por gentileza. A me colocar em ordem alfabética aqui. Vou chamar ele aqui. Edissônia Fagundes será entregue pelo pastor Júnior Calais. Gilberto Rosa de Souza. Assim que receber aqui, por favor, fica aqui embaixo para fazer uma foto geral depois. Gilberto Rosa de Souza será entregue pelo pastor Júlio César. A próxima é Honória Valiente de Oliveira, minha esposa. Não poderia deixar de trazê-la à frente, porque as pessoas às vezes conhecem a mim e não conhecem a Norinha. Está ali a Norinha, está comigo já há quase 40 anos. Falta pouco, né, Norinha? Só falta 4. Vem aqui, por favor. Quem vai entregar é o pastor Altair Germano. Quero também agora o pastor José Carlos Mendes, por favor. Será entregue pelo seu pastor Gilson. Norinha, fica bonitinho aqui para a gente fazer uma foto depois aí. Queremos também passar, que está na ordem alfabética, eu deixei isso aqui por último. Um ventilador só para mim, me ajude, pastor. Esse aqui? É esse aqui. Tiago Félix da Silva será entregue pelo pastor Júnior Calais. A irmã Natalina Aparecida dos Reis Rosa vai ser entregue pelo pastor Júlio César. A Natalina Aparecida dos Reis. E o próximo aqui estará representando todos os obreiros, nosso pastor presidente, Júlio José de Martins Calais Júnior. Vou pedir ao pastor Altair, por gentileza. Pastor Altair, não pode ir? O senhor esteve aqui em outubro de 2015. 2015, isso mesmo. Estava tentando lembrar aqui, eu baixei aqui nos dados. Amém? Vamos descer para fazer uma foto geral.